Minuto Saúde UMC. Dicas e cuidados para você. Olá, estamos aqui com o Guilherme Marques Andrade. Ele é gastroenterologista e hepatologista e ele é o coordenador do serviço de transplante do Uberlândia Medical Center do UMC. Guilherme, fala para nós assim, como é que funciona a questão da doação de órgãos? Quem pode doar? A família tem que autorizar? O paciente pode demonstrar que quer? Como é que funciona? Obrigado, agradeço a participação e o convite aqui, Dr. Túlio. Então, no Brasil, todos nós somos potenciais doadores. A pessoa até pode fazer essa manifestação em vida, né? Eu digo, comunicar os órgãos estaduais, mas isso não tem validade na prática. O mais importante é comunicar a família, porque, pela lei brasileira, quando existe a abordagem para doação, um familiar deve autorizar essa doação. Sem essa autorização, não ocorre mesmo que o paciente tenha manifestado isso por escrito. E como é que funciona? Qual a situação em que um paciente é potencial doador de órgão? Qual é a doença que ele tem que ter para que ele possa doar órgão? Como é que funciona isso? Tá. A gente tem duas modalidades essenciais. Existe a doação de órgãos ainda em vida, né, que alguns órgãos como os rins, parte do fígado, parte do pulmão pode ser doado, né? Esse aí o paciente bem. E a segunda modalidade, que é a mais realizada no Brasil, é aquela realizada com o doador após morte encefálica, né? Também existe uma terceira modalidade, que é o paciente já falecido com o coração parado, mas essa é muito incipiente no Brasil. Então, essencialmente, todos aqueles pacientes que têm o seu diagnóstico de morte encefálica decretado são potenciais doadores e as famílias podem ser abordadas aí pelas equipes de procura de órgãos. E essa é uma dúvida muito frequente, né? E é um momento muito difícil para as famílias. Eu queria que você comentasse o que é morte encefálica, né? O que tem que fazer para eu falar que um paciente está em morte encefálica? Morte encefálica, essencialmente, é um conceito de morte mesmo, estabelecido mundialmente e acatado pelo Conselho Federal de Medicina, já com várias resoluções de critérios do que isso significa. Então, ele lança a mão lá de vários critérios para dizer que aquele cérebro não tem mais possibilidade nenhuma de recuperação. Isso é uma coisa muito criteriosa, muito respaldada em lei, precisa do exame de 2 médicos diferentes, com intervalo de tempo, tem que ter exame complementar mostrando que a ausência total de atividade naquele cérebro. Não há possibilidade de erro quando se respeita a diretriz que toda a sociedade médica segue, então é uma questão muito séria em que não há possibilidade de erro. Guilherme, quais são os órgãos que podem ser transplantados? Essencialmente, né, do nosso conhecimento, do meu conhecimento, até hoje tudo é potencialmente transplantado, até hoje com exceção do cérebro. Agora, o que é mais utilizado na prática, do ponto de vista de tecidos, são as córneas, os ossos e a pele. E do ponto de vista de órgãos sólidos, a gente tem os rins, o fígado, o pâncreas, os intestinos, os pulmões e o coração. Então, uma quantidade grande. A gente fala que cada doador beneficia, em média, 8 pacientes. Como é que está a situação do programa de transplante hoje em Uberlândia? Em Uberlândia, a gente tem um histórico de transplante relativamente antigo, com os programas de rim e de córnea. E mais recentemente, lá no Uberlândia Medical Center, a gente iniciou o programa de fígado e também o programa de rim. Uberlândia tem uma peculiaridade, a gente tem bastante receptores, mas a gente tem um gargalo de doação, a gente reflete um problema nacional e talvez até mundial, mas aqui na região é um problema um pouco maior, que a gente tem um grande déficit de doação. Um déficit que aí o que a gente tem de doador não dá conta nem da metade do que nós temos de receptor. Então a gente vai aos trancos e barrancos levando, mas os programas estão ativos, a gente está aí tentando beneficiar os pacientes ao máximo. Você falou de transplante de fígado e rim. Aqueles pacientes que têm doenças do fígado e do rim e que são mais graves, mais avançadas, como é que eles
entram em contato ou podem chegar até o serviço de transplante para ser avaliado como potencial candidatos? A principal forma de atingir o sistema de transplante é através do encaminhamento de qualquer médico que eventualmente julgue que aquele paciente tenha a indicação. Raramente a gente tem a procura espontânea de um paciente ou outro, até porque é um serviço ultra especializado, né? Então a maioria é um simples encaminhamento de qualquer médico e a gente aceita esse paciente para avaliação. Esses pacientes são inscritos já depois de uma avaliação multidisciplinar bastante criteriosa. E existe uma pequena diferença aí dos critérios entre o rim e o fígado, mas claro, a gente está lidando de trocar 2 órgãos que estão insuficientes. Mas para o fígado a gente tem um critério de que o mais grave deve ficar na frente e receber o órgão primeiro. O rim ele é mais ligado à compatibilidade e tempo que o paciente está na lista. Então essas listas que sempre são noticiadas, cada tipo de órgão tem um funcionamento diferente, é Sim. isso mesmo? Sim, cada lista ela é regida de uma maneira diferente, afinal de contas, cada insuficiência de órgão, ela compromete o corpo de uma maneira diferente. Umas ameaçam mais a vida, outras comprometem mais a qualidade de vida, então a gente tem que enxergar isso diferente. E isso é regido por uma legislação muito séria do Ministério da Saúde, então isso é rigorosamente obedecido, e diga-se de passagem, essas listas são totalmente transparentes e imunes à fraude. O Ministério Público audita, o Ministério da Saúde, as próprias famílias e os próprios pacientes têm acesso a como a dinâmica das listas funciona. Excelente, Guilherme. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, sempre um prazer. Minuto Saúde UMC.